Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra de bênçãos, de vitória, de realizações para a sua vida, para o seu lar e a sua família. Esteja conosco, porque dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando a seu favor, a favor dos seus familiares, você que está enfermo, doente, problemático, perturbado, você que perdeu até mesmo o sentido do seu viver. Comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a sua vida, para a solução dos seus problemas, para a paz no seu coração, para a vitória na sua vida, no seu lar e na sua família. Na carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo escreve: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 19. O apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes de Éfeso. Esses crentes que haviam recebido a Cristo como o Senhor da sua vida, como o Salvador da sua alma, esses crentes que se tornaram exemplos da fé em Cristo, esses crentes em Jesus, que testemunhavam veemente de Cristo, e eles estavam sendo elogiados pelo apóstolo Paulo a respeito da sua fé em Cristo. E neste capítulo 2, o apóstolo Paulo está tratando que a salvação é pela graça. A salvação
não advém de obras. Há muitos que nos dias de hoje, por desconhecerem a Cristo, por desconhecerem o Evangelho de Cristo, nós vivemos em um país que se declara cristão. Segundo o levantamento do IBGE de 2010, 98,6% dos brasileiros se declararam cristãos. Mas esta declaração, ela não incide no fator Evangelho de Cristo. Ela não incide no fato de que esta pessoa que está se declarando cristã, ela tenha tido esta experiência com Cristo. Muitas vezes nós falamos de Cristo para as pessoas e indagamos delas porque é o nosso dever, é o nosso compromisso, de que se elas desejariam e querem aceitar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Muitos, de bom grado, entendem a mensagem da palavra de Deus, do Evangelho, e recebem Cristo. Mas muitos recusam, dizem: não, eu já tenho a minha religião. Bem, primeiramente, Cristo não é religião. Nós pregamos e nos esforçamos para pregar as verdades do Evangelho, assim como fazia o apóstolo Paulo, fazia os demais apóstolos de Cristo. Eles pregavam Cristo, e Cristo vivo, Cristo ressuscitado. E é este Cristo que nós pregamos. Não pregamos placa de igreja, não pregamos religião. As religiões, elas sempre existiram, e delas fazem parte aqueles adeptos que comungam com aquela doutrina, com aquele sistema religioso. E hoje, quando nós entramos nas redes sociais, nós vemos práticas religiosas absurdas, e tudo em nome de Deus, em nome de Jesus, mas que não condiz com as verdades do Evangelho. Respeitamos a religião de todos. Toda religião deve e precisa ser respeitada. Inclusive, a nossa Constituição garante o direito de culto, garante o direito de crença, seja ela qual for. Mesmo que não esteja dentro dos princípios do Evangelho, da Palavra de Deus, tem que ser respeitada. Mas assim como Deus nos amou e nos ama, como Cristo nos amou e se entregou por nós, para que pudéssemos ser salvos. E esta salvação é mediante a nossa fé, a nossa aceitação na obra que Cristo realizou. O que os apóstolos pregaram? Um Cristo vivo, ressuscitado dentre os mortos. Um Cristo que morreu, foi colocado numa sepultura, mas segundo ele já havia antecipadamente declarado, e como os profetas já haviam declarado, ele ressuscitaria
ao terceiro dia. E foi exatamente isto que aconteceu. No terceiro dia, Deus Pai Todo-Poderoso ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E Cristo se apresentou aos seus discípulos, e nos é relatado nos evangelhos que ele permaneceu após ser ressuscitado por cerca de 40 dias, comendo, bebendo e dando instrução aos seus discípulos por como que deveriam continuar a sua obra. E a obra de Cristo permanece até o dia de hoje. Por isto que é necessário que o pecador não apenas abrace um movimento religioso, não apenas aceita uma doutrina religiosa, mas é necessário que venha a crer e aceitar a obra que Cristo realizou. Não há como Deus gerar novos filhos que não seja através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro, é o primogênito. E é através dele que Deus gera novos filhos. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Efésios sobre que a salvação é pela graça. E Paulo escreve dizendo no versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus foi manifestada, é manifestada a todos os homens, para que todos tenham a oportunidade de serem salvos. Jesus, quando deu a ordem de evangelização, registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Palavras do Senhor Jesus. Então é necessário crer para ser salvo. E como crerão se não ouviram? E é por isto que através dos séculos, Deus em Cristo tem levantado homens e mulheres, na unção poderosa do Espírito Santo de Deus, para levar as verdades deste Evangelho, para que se constitua Igreja de Cristo. Igreja de Cristo não é denominação religiosa, não é placa de igreja. Igreja de Cristo, ela é constituída por homens e mulheres lavados, remidos no poder do sangue do Senhor Jesus. Não há classe social, não há distinção de pobreza ou riqueza, não há distinção de cor ou de raça, não há distinção, porque Deus amou a todos em Cristo Jesus de igual forma. Por isso todos têm esta oportunidade de aceitar e receber Cristo como Senhor da vida. E o apóstolo Paulo, nesses versículos que nós lemos do capítulo 2, a partir do versículo 11, ele está colocando que os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. E ele está colocando aqui, nesses versículos, no versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós
que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Quem são estes povos? Judeus e gentios. Cristo veio trazer esta bênção, esta salvação para todos, sem distinção. E é por isso que o apóstolo escreve que pelo sangue de Cristo chegastes perto. Isso ele está falando para judeus e para gentios, declarando que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Os judeus, pela lei de Moisés, eles eram exclusivos. Os gentios que abraçavam a fé no Deus dos judeus, eles passavam também a adorar a Deus, e o Deus que os judeus adoravam. Mas eles não tinham participação entre os judeus. Eles não podiam entrar na casa do judeu, e o judeu também não entrava na casa do gentio. Os gentios, embora estivessem adorando o Deus dos judeus, eles não faziam parte dos rituais que aconteciam no templo, nos sacrifícios que se faziam para a remissão dos pecados dos judeus. Os gentios não eram participantes. Havia esta parede de separação religiosamente, culturalmente, entre judeus e gentios. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Cristo veio, derribou esta parede. Cristo realizou a obra perfeita que veio proporcionar salvação para judeus e para gentios. Agora todos aqueles que estavam na fé em Jesus era o novo Israel de Deus. Tanto judeus como gentios constituem o novo Israel de Deus, para a fé em Jesus Cristo. E é por isso que nos dias de hoje pregamos este evangelho, anunciamos esta verdade, para que todos aqueles que venham a crer em Cristo possam se arrepender dos seus pecados, possam abraçar a fé em Cristo e possam se tornar também um povo exclusivo, peculiar de Deus em Cristo Jesus. Assim como a igreja de Éfeso, eles se tornaram crentes verdadeiros em Cristo, discípulos verdadeiros de Cristo, professando e testemunhando o nome de Cristo. Ainda nos dias de hoje, a mesma obra pelo Espírito Santo de Deus está acontecendo, está transformando vidas. Não é para abraçar uma nova religião, é para abraçar a fé em Cristo, é para viver em Cristo, para ser participantes destas dádivas que Deus nos tem concedido. Diz o versículo de número 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Hoje, em Cristo Jesus,
Desde a igreja primitiva, em Cristo Jesus, não havia mais separação entre judeus e gentios. Todos aqueles que abraçavam a fé e abraçam a fé em Jesus se torna um único povo, um único corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para batalhar e dar continuidade na obra que o Senhor Jesus iniciou. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Esteja onde você estiver. Peça perdão dos seus pecados. Aceita Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Seja participante da Igreja de Cristo como um salvo em Cristo. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com esta vida que me assiste, que está crendo nessa tua palavra, que está, Senhor Jesus, agora se arrependendo dos seus pecados, te aceitando nesta hora como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Toca por sobre esta vida aqui agora, mediante o teu tocar, haja mudança, haja transformação no poder de Deus, em uma nova criatura em Cristo Jesus. Escreve, Senhor Jesus, este nome no livro da vida. Visita, Senhor, nesta hora, esta vida, Senhor, que está enferma, doente, problemática, perturbada, Senhor meu Deus, perdendo até mesmo o sentido do seu viver, Senhor, escravizadas pelo poder do vício, do alcoolismo, das drogas, do tabagismo, Senhor Deus, dominada pelo espírito da violência, no teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, obras da feitiçaria, obras da macumbaria, em nome do Senhor Jesus, eu estou colocando esta vida em liberdade, eu estou repreendendo o espírito da doença, da enfermidade, o espírito escravizador, o espírito da violência, que sejam quebrados agora, desfeitos, removidos, em o nome do Senhor Jesus. Visita esta casa, visita este lar, visita essa família, toca com a tua bênção nesta hora, vem de encontro a cada necessidade, removendo, Senhor, toda dissensão, toda contenda. Ó Senhor Jesus, que mediante o teu tocar, haja a tua bênção, a tua vitória, no teu santo nome, ó Cristo, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém.